Nação, um dos termos que eu evito de usar aqui no YouTube, nas nossas thumbnails, é o termo reviravolta. Esse termo ficou muito batido e foi usado muitas vezes sem querer dizer absolutamente nada. Mas confesso que na hora de criar a nossa thumbnail, eu não consegui encontrar outro termo para poder descrever melhor aquilo que acontece hoje dentro do Flamengo. Vocês têm que se lembrar que a gente não pode colocar um texto no título ou na thumbnail. Isso tem um número de caracteres que a gente pode utilizar para definir o título do nosso vídeo. Então a gente procura expressões mais curtas para poder trazer vocês até o vídeo, para vocês entenderem do que se trata o assunto como um todo. E está acontecendo uma reviravolta internamente no Flamengo, sim. Bom, vocês sabem que o Flamengo está às voltas com a situação do Léo Ortiz. Mudou absolutamente nada do vídeo que eu postei aqui mesmo hoje pela manhã para agora. O Red Bull Bragantino segue jogando muito duro com o Flamengo com relação ao Léo Ortiz. A ideia do técnico Pedro Caixinha é conseguir passar pelos 8 jogos deste mês de fevereiro, 2 de Libertadores, 6 de Campeonato Paulista, sendo apenas 3 em casas, com o seu capitão na equipe. Então, eles vão jogar duro até onde eles conseguirem jogar para manter o Léo Ortiz na equipe, mesmo sabendo que no fim das contas vão ter que se sujeitar à ida do jogador para o Flamengo, porque é o desejo do atleta. Os valores que o Flamengo oferece são valores muito próximos daquilo que eles querem. Eles estão dando uma travadinha ali na minuta do contrato para ver se conseguem esticar o máximo possível a permanência do zagueiro. Domingos Duarte também está na alça de mira do Flamengo, assim como o Lucas Fasson. Todos os nomes eu trouxe para vocês aqui pela manhã. O Flamengo vê com bons olhos ter mais do que uma referência na defesa vindo agora. Por isso, esse mês de fevereiro pode ser um mês que feche não apenas uma, nem duas, mas até 3 contratações. O técnico Tite não abre mão do ponta direita. E o Flamengo corre atrás de nomes como Brian Rodrigues, Thiago Palacios e TT. Inclusive o TT está ganhando cada dia mais força internamente no Flamengo. Como a janela de transferências europeia fechou, o Flamengo não tem a certeza de que conseguirá contratar o jogador junto ao Galatasaray, porque o time da Turquia ficaria sem poder repor. Apesar do que, o time turco mostrou boa vontade em negociar o ponta-direito brasileiro. O Tite é um grande admirador do TT, chegou inclusive a convocá-lo para a seleção brasileira e gostaria muito que fosse o TT o jogador a chegar no Flamengo para resolver o problema da ponta-direita. Então o Flamengo ainda segue no desejo da busca por um ponta-direita. As duas prioridades do Flamengo hoje são o zagueiro e a ponta-direita. O zagueiro vem como prioridade número 1 porque já há conversa com o Red Bull Bragantino. O ponta-direita é a insistência que o Tite tem de querer um jogador para poder fazer a dupla com o Luiz Araújo ali pelo lado direito. Do lado esquerdo ele tem Bruno e Cebola, do lado direito ele só tem o Luiz Araújo. Então o Flamengo está buscando aí esse segundo ponta-direita para o Tite poder organizar a equipe rubro-negra nas diversas competições que nós teremos agora no ano de 2024. É bem verdade que essas competições estão reduzidas a 4, graças ao fracasso que o Flamengo teve na temporada passada. Mas ainda assim, são 4 campeonatos expressivos e de grande valor para a nação rubro-negra. Essa diretoria depende muito do ano de 2024 para conseguir permanecer no poder no final do ano, uma vez que a gente está no ano eleitoral. Então o Landim precisa demais vencer tudo o que puder ao longo dessa temporada para melhorar a imagem desta gestão que está bem arranhada por conta dos casos de fracassos nos títulos disputados no ano passado, por conta das atitudes do vice-presidente de futebol junto a um torcedor, mordendo a virilha, brigando em shopping, chutando, enfim. Tá tudo muito ruim para essa gestão hoje. Essa gestão não goza de prioridade entre os conselheiros do Flamengo para uma sequência, ainda mais que o Eduardo Bandeira de Mello está a poucos meses de lançar oficialmente a sua candidatura. Eduardo Bandeira de Mello vem fazendo muitas reuniões com ex-baluartes rubro-negros, ex-presidentes, Kleber Leite,
com Márcio Braga, para conseguir uma coalizão de votos suficientemente grande para enfrentar a coalizão de eleitores que Rodolfo Landim tem hoje. Então Landim sabe que hoje está pau a pau a disputa entre ele e Eduardo Bandeira de Mello, mas nós estamos apenas no segundo mês do ano. Por isso, a ideia do Rodolfo Landim é desagradar o mínimo possível o torcedor rubro-negro. Aí é que vem a situação da reviravolta no Flamengo. Nos últimos dias, tem acontecido um grande apelo da nação rubro-negra por Igor Coronado. Ainda mais que a torcida não consegue entender, com toda razão, o porquê do Evander ser tão importante e o Igor Coronado não. Uma vez que Igor Coronado já provou muito mais o seu valor do que o Evander. É um queridinho da torcida rubro-negra, o Igor Coronado. Bom, como ficou feio para o Flamengo a dispensa a Igor Coronado, pessoas dentro do Flamengo, da diretoria de futebol do Flamengo, melhor dizendo, que fazem parte do Conselho de Futebol do Flamengo, decidiram que vão levar o nome de Igor Coronado à reunião que acontecerá nessa segunda-feira. A diretoria de futebol do Flamengo se reunirá nessa segunda-feira para debater as situações do Léo Ortiz, a situação do TT, a situação do Domingos Duarte, do Lucas Fasson, do Thiago Palacios, e agora eles também vão debater a situação do Igor Coronado. Lá no mundo árabe, o Igor Coronado ganhava 2 milhões de reais mensais. Ele ainda não rescindiu seu contrato com a equipe do Al Ittihad, mas eles estão em passos bem acelerados para conseguir essa rescisão amigável. Então, logo essa rescisão aconteça, o Igor Coronado ficará livre no mercado. Vários clubes brasileiros já foram sondar o jogador, mas o atleta dá prioridade a jogar pelo Clube de Regatas do Flamengo. É mais um daqueles casos do jogador que quer atuar pelo Flamengo. Diferente de Luiz Henrique, diferente de Evander, Igor Coronado já mandou um recado para os dirigentes rubro-negros que quando ficar livre, a intenção dele é defender as cores do Flamengo. Inclusive, num bate-papo com os dirigentes rubro-negros, Igor Coronado entendeu que não tem como exigir o pagamento de 2 milhões de reais mensais no Brasil, porque ele está com 31 anos e também é desconhecido da grande parte da torcida rubro-negra. Ele entende que ele teria que chegar a provar o seu valor para ir tentar ganhar esses valores, ou até mais do que isso, numa situação de premiação e bônus por metas alcançadas. O Igor Coronado sabe da repercussão que deu recentemente um suposto salário de 2 milhões e meio do Bruno Henrique. E ele viu que o Bruno Henrique, que ganhou Libertadores 2 vezes, foi muito importante, é ídolo do Flamengo. Se deu essa polêmica toda, ele entendeu e se situou que no Brasil os valores praticados por salários de jogadores e de grandes jogadores é bem diferente do que lá no mundo árabe. Então, ele deixou bem claro para a diretoria rubro-negra que não seria um empecilho a questão salarial. Ele está disposto a se adequar às questões financeiras que o Flamengo pode oferecê-lo. Só que quem teve esse papo mais produtivo com o staff do Igor Coronado não foi o Marcos Braz, não foi o Bruno Spindel, foi um outro membro do Conselho de Futebol do Flamengo. Ele sim conversou com o staff do Igor Coronado para entender melhor a situação, porque esse conselheiro ele entende que o apelo da torcida deveria ser, no mínimo, investigado e debatido, e não tirado para nada, como foi feito inicialmente pelo vice-presidente de futebol. Então agora, de posse a todas essas informações que eu trouxe para vocês, o conselheiro vai se sentar na segunda-feira com Rodolfo Landim, com o próprio Braz, com o Reinaldo, com o restante do Conselho de Futebol do Flamengo, para que eles possam debater uma possível contratação ou não de Igor Coronado. Então, neste momento, há possibilidade, sim, de Igor Coronado se tornar jogador do Flamengo. Pode ser que esse conselheiro consiga convencer o Landim, consiga convencer os demais conselheiros que o investimento mínimo, porque seria mínimo, questão de luvas, bônus, premiações e salário, em cima de Igor Coronado, fosse uma coisa boa tecnicamente para a equipe, e também boa para a imagem da gestão junto ao torcedor rubro-negro. Aí fica a perguntinha para vocês. Vocês acham que o raciocínio deste conselheiro está correto? Essa reviravolta pode amenizar e pode apagar um pouquinho das burrices que a diretoria vem cometendo recentemente? Você ficaria mais feliz com a contratação do Igor Coronado? O plano funcionaria?
técnica e também para melhorar visualmente a imagem da diretoria rubro-negra? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês neste momento. Eu espero que você contribua com o crescimento do nosso canal, se inscrevendo, clicando no sininho, marcando a opção todas, deixando a sua curtida, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Obrigado por tudo, eu amo vocês, tenham um excelente final de semana. Saudações rubro-negras! Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo,